Olá, pessoal. Meu nome é professor Romanelli. Nós vamos tratar hoje do tema que é imprescindível em qualquer concurso público, os chamados remédios constitucionais. Para falar dos remédios constitucionais, nós necessitamos primeiro dar uma mapeada no texto constitucional. No título 2 da Constituição, nós encontramos a informação direitos e garantias fundamentais. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos explicando o que são direitos e garantias fundamentais. Os direitos são instrumentos declaratórios e as garantias instrumentos assecuratórios do seu direito violado. Nós encontramos, no decorrer do texto constitucional e principalmente no artigo 5º, as informações lançadas pelo Constituinte originário dos direitos que foram colocados à disposição dos indivíduos. E encontramos, no final do artigo 5º, os instrumentos assecuratórios desses direitos lançados pelo Constituinte originário. Quais são os remédios constitucionais que encontramos dentro da Constituição? O primeiro remédio constitucional é o denominado habeas corpus. Primeiramente, trataremos do habeas corpus em detalhes para que consigamos entender os demais remédios que se seguem. Antes de falar de todos eles, vou fazer só um apanhado geral para você entender como a Constituição coloca os instrumentos assecuratórios dentro do texto constitucional. Nós temos primeiramente o habeas corpus, que é o instrumento que protege a liberdade de locomoção. Depois encontramos o habeas data, que é o instrumento que protege o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Depois encontramos o mandado de segurança, que é instrumento assecuratório, que protege direitos líquidos e certos, que não sejam amparados por habeas corpus ou por habeas data. Encontramos também o mandado de segurança coletivo, que é um instrumento de garantia constitucional, que protege os direitos líquidos e certos de partidos políticos, desde que eles tenham representação no Congresso Nacional, das organizações sindicais, das entidades de classe, das associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Depois encontramos o mandado de injunção, que o mandado de injunção é um instrumento de garantia constitucional que protege o direito constitucional, tendo em vista a falta da norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos constitucionais que estão lançados na Carta Constitucional. E encontramos no rol dos direitos constitucionais e das garantias ainda a chamada ação popular. A ação popular é aquela ação que visa anular atos lesivos ao patrimônio público e qualquer cidadão é legitimado ativo para propor a ação popular. Depois falaremos um pouquinho ainda do direito de petição, falaremos um pouquinho da obtenção de certidões e falaremos um pouquinho da ação civil pública para finalizar esta aula. Então, retornemos ao habeas corpus e vamos iniciar o nosso trabalho aí. Como dizia anteriormente, o habeas corpus é um instrumento de garantia constitucional que protege a liberdade de locomoção do indivíduo. Dentro do inciso 15 do artigo 5º da Constituição, diz assim: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Caso esse direito seja violado, abre-se para o indivíduo a possibilidade da impetração jurídica de um instrumento que o protege na liberdade de ir e vir, denominado habeas corpus. Como o texto constitucional trata desse tema? O tema está tratado no dispositivo que diz: conceder-se-á habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Quando nós encontramos o texto constitucional, nós nos deparamos com um instituto que precisamos mapear esse instituto e encontrar as pegadinhas de prova de concurso para que consigamos entendê-lo. Conceder-se-á habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção quando ocorrer
ilegalidade ou abuso de poder. O que é importante frisar com vocês? A ilegalidade é o instrumento que, quando o ato é emanado do particular, o direito de locomoção fica violado. Daí eu diria a vocês que o habeas corpus, ele protege a liberdade de locomoção quando a coação ela é oriunda também de atos de particulares. Quando o texto constitucional trabalha o chamado abuso de poder, o abuso de poder são atos emanados do poder público. Então eu diria a vocês que o habeas corpus protege tanto a liberdade de locomoção de atos emanados do particular, quanto atos emanados do poder público. É importante frisar ainda que o texto constitucional trabalha o instituto dizendo quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer coação em sua liberdade de locomoção. O que quer dizer o texto constitucional? Se você já sofreu em sua liberdade de locomoção, esse habeas corpus ele é chamado de repressivo ou liberatório. O habeas corpus também funciona na via preventiva para que o seu direito de locomoção não seja violado. Ou seja, você está na iminência de ter o seu direito violado, aí surge o instrumento do habeas corpus também para proteger aquele direito ameaçado de violação. O que é importante frisar com vocês? O habeas corpus preventivo, ele não é muito comum de ser aceito nos tribunais. No entanto, caso um juiz se depare com uma situação onde ele encontre a ilegalidade ou o abuso de poder, na iminência de existir o direito lesado, dali ele conceder-se-á o habeas corpus. É importante frisar ainda que o instrumento do habeas corpus, qualquer pessoa pode ser impetrante desse instrumento. Qualquer pessoa. Até mesmo uma criança, um analfabeto. O habeas corpus é instrumento que carrega pela doutrina e pela jurisprudência a característica de ser chamado de remédio heróico. Por que remédio heróico? Porque ele protege a liberdade de ir e vir. A doutrina costuma dizer que habeas corpus pode ser impetrado até mesmo em papel de pão. Isso quer dizer que os requisitos formais para a impetração do habeas corpus são mínimos. Você não poderia aceitar numa prova de concurso público a informação dizendo: o habeas corpus não exige nenhum requisito formal. Por quê? Uma outra frase responde essa afirmativa, porque ela está equivocada. Me deparei com uma prova de concurso público, que não vem ao caso citar o nome da instituição, que dizia assim, para marcar certo ou errado: é possível a impetração de habeas corpus apócrifo. O que seria um habeas corpus apócrifo? Seria um habeas corpus sem assinatura do impetrante. Não é possível a impetração de habeas corpus sem assinatura do impetrante. Ou seja, um dos únicos requisitos formais para a impetração do habeas corpus é a assinatura do impetrante. Como disse anteriormente, ele pode ser formalizado até mesmo num papel de pão, mas deve ter a assinatura do impetrante. Muito bem, é importante frisar com vocês ainda que o habeas corpus é um instrumento que tramita na justiça de forma gratuita. Isso não quer dizer que se você contrata um advogado, você não necessita pagá-lo, porque o habeas corpus é um instrumento que tramita judicialmente, você não necessita pagar pela impetração do habeas corpus. Autor de habeas corpus, qualquer pessoa. Paciente desse instrumento, apenas pessoas físicas. E diga-se de passagem, com vida. Por quê? Não é possível você impetrar um habeas corpus, por exemplo, caso você vá até o IML para retirar um corpo que está ali, e caso seja negada a liberação desse corpo, você não tem como impetrar um habeas corpus. Por quê? O habeas corpus só tem a função de liberar o corpo
de pessoas físicas e, diga-se de passagem, com vida. Muito bem, agora nós falaremos um pouquinho do habeas data. O que é o habeas data? Habeas data é um instrumento de garantia constitucional que visa proteger o acesso a informações em bancos de dados públicos ou de caráter público. O que quer dizer isso? Habeas data é aquele instrumento, caso haja uma coação no acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, você irá ingressar na justiça com uma ação que essa ação é chamada de habeas data. O que é o habeas data? É o remédio constitucional que protege o acesso a informações e desde que essas informações sejam relativas à pessoa do impetrante. Não existe a possibilidade da impetração de habeas data em benefício de terceiros. Importante frisar ainda que o habeas data é um instrumento de garantia constitucional que funciona exclusivamente na via repressiva, ou seja, não é possível impetração de habeas data preventivo. Não tem como você imaginar que uma informação será negada a você e que dali você preventivamente ingresse com o habeas corpus, com o habeas data para a proteção desse direito. E a doutrina e a jurisprudência diz que para a impetração do habeas data é necessário que você prove nos meios judiciais a prévia recusa. Se não existir prévia recusa de comprovação, não há a possibilidade de impetração de habeas data. Contrário senso ao habeas corpus, não é qualquer pessoa que vai poder impetrar esse instrumento. A doutrina, a jurisprudência diz para nós que é necessário o indivíduo ter capacidade, a capacidade civil. Caso não exista capacidade, inviabilizado fica a impetração de habeas data, contrário do habeas corpus, que até mesmo uma criança poderia impetrá-lo. Importante salientar ainda que o instrumento de habeas data também é caracterizado por ser um instrumento gratuito e, contrário do habeas corpus, necessitará da presença de advogado. Muito bem. Falaremos um pouquinho agora do chamado mandado de segurança. O que é mandado de segurança? Mandado de segurança é um instrumento de garantia constitucional que protege direitos líquidos e certos, desde que esses direitos não sejam amparados por habeas corpus ou por habeas data. O que é importante frisar com vocês? Alguns certames de concurso público aceitam a seguinte afirmativa. Diz o enunciado da questão. Protege direito líquido e certo. Aí vem a alternativa A, habeas corpus. Alternativa B, habeas data. Alternativa C, mandado de segurança. D, mandado de segurança coletivo. E, mandado de injunção. Você deve marcar o mandado de segurança. No entanto, é importante frisar com vocês que, apesar de alguns certames de concurso considerarem o mandado de segurança como protetor de direitos líquidos e certos, eu diria a vocês que o habeas corpus e o habeas data também são instrumentos que protegem direitos líquidos e certos. A própria redação do mandado de segurança, dentro do texto constitucional, no inciso 69 do artigo 5º, deixa isso claro, porque o dispositivo diz: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data. O que quer dizer o texto constitucional? Que o mandado de segurança, ele funciona de forma subsidiária ao habeas corpus e ao habeas data. Ou seja, se não couber a impetração de habeas corpus, ou seja, se o direito líquido e certo protegido não for o direito de ir e vir, se não couber habeas data, ou seja, se o direito líquido e certo protegido não for de acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, impetraremos mandado de segurança, porque o texto diz: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data.